Arro, pessoal, boa noite. Estou chegando aí um pouquinho atrasado, basicamente porque o celular não queria conectar, né? Então o Instagram não estava querendo funcionar a live dele na rede, né, de fibra que eu tenho aqui. Aí ela funcionou na rede 4G, mas eu falei, pô, não vou fazer uma live inteira na 4G porque pode ser que fique ruim. Aí eu fiquei fazendo meus paranauê, né, eletrônico, de informática, de TI, para poder fazer funcionar. Agora eu acho que está funcionando, estamos conectados. Quem for chegando vai dando um oi aí, vai dando uma boa noite. Deixa eu voltar aqui para a página, porque saiu, deixa eu voltar aqui para a página do Instagram para a gente continuar a live das dignidades planetárias, mas hoje tem vários outros assuntos também. Hoje eu estou com um vinhozinho aqui, né, para honrar a deusa Afrodite, deusa Vênus, que é o dia de hoje, né? Então enquanto a galera vai chegando, eu vou arrumando as coisas aqui. Quem for chegando vai dando um oi aí, vai dando uma boa noite. A gente parou no Marte, né? Então a gente falou sobre as dignidades do Marte. Aí para quem perdeu essa live, eu vou colocar lá no YouTube depois. Né? E agora a gente vai falar sobre Júpiter. Boa noite, MC Cheto. E agora a gente vai começar sobre Júpiter, vamos falar rapidinho sobre Júpiter, depois sobre Saturno, porque a gente tem os outros assuntos que eu coloquei lá na live, porque eu coloquei, né, para a gente conseguir falar. Antes eu quero dar uns recadinhos, boa noite, Marta. Quem for chegando, se você souber, e eu espero que você saiba, já fala aí qual que é o signo que você tem o Júpiter. O meu Júpiter é Capricórnio, é um Júpiter em queda. Agora qual é o seu Júpiter? Coloca aí, né, eu tenho Júpiter em Aquário, Júpiter em Câncer, Júpiter em Peixes. Qual que é o seu Júpiter? Eu queria dizer que eu estou bem feliz porque eu encontrei só aqui no mercado de Mariporã o hambúrguer vegano Fazenda do Futuro, aí, bem bacana, bem gostoso. E aí eu fui lá, já comprei 2 logo, já comi 2, enfim, né? Acho bem legal, porque eu sou vegano, então assim, eu até dou a dica para vocês de novo, assistam no Netflix o documentário Game Changers ou A Dieta dos Gladiadores. Vocês vão entender porque que essa parada aqui é bem bacana. E está aqui em Mariporã, né? Muito feliz, grande Vila Ipanema, né? Para quem é de Mariporã, comprem no Vila Ipanema, porque lá realmente eles estão com uma geladeira inteira de coisas veganas, eles estão bem aí sintonizados com o que é o nosso, né, nosso mundo hoje. Júpiter em Leão, a Genevieve no Júpiter em Leão, bem forte, né? Porque Júpiter é um planeta de fogo, Leão é um signo de fogo. Mas vamos começar então, né? Então só a Genevieve sabe o Júpiter dela. Cadê a galera? Vocês não sabem o Júpiter de vocês? Então eu tenho em Capricórnio, a Genevieve tem em Leão. E o Júpiter ele tem domicílio aonde? Em Sagitário, que todo mundo deve conhecer. Ó, a Manu tem Júpiter em Virgem. Então Júpiter rege Sagitário, né? Ele fica muito feliz ali, ele tem tudo a ver com aquela energia. Então isso é uma coisa também que eu sempre falo, né? Porque quando você vê os memes de internet, quando é um meme de Sagitário é só o bêbado, o zoeiro, o baladeiro, né? Só que Sagitário não é só isso, Sagitário vem de Júpiter. Júpiter é realmente a filosofia, a espiritualidade, né? Uma sabedoria. Então, assim, claro que não é todo sagitariano que vai estar se conectando com isso, mas o Júpiter significa isso no nosso mapa. Júpiter em Áries, né, da Marta, olá, Tayane, boa noite, Mike, Daniel. Então o Júpiter em Sagitário, ele está muito forte, é a regência dele, ó, Júpiter em Escorpião, da Tayane. O Júpiter em trânsito está agora em Sagitário, né, então ele está fortíssimo, ele fez todo um trabalho aí de elevar aí a parte da espiritualidade, das crenças. Espero que vocês tenham trabalhado. Lá, a Samantha tem Júpiter em Virgem, a Gabriela tem Júpiter em Libra, Júpiter em Aquário. Eu acho que tem um grande delay aí, né? E pior que tem mesmo, porque eu sei que eu termino a live e a galera continua me vendo, tipo um fantasmão ali, e eu já estou aqui terminando tudo. Então tem esse delay mesmo, beleza, já vi o Júpiter de muita gente, bacana, tem gente com Júpiter em queda, em domicílio, em exílio e assim por diante, a gente vai falar. Júpiter em Sagitário, então ele fica muito forte, ele fica feliz, ele tem analogia com isso. E Júpiter vai entrar em Capricórnio agora, né? Então ele agora em dezembro ele vai entrar em Capricórnio, teremos uma mudança de energia, vão se preparando aí. Mas claro que eu vou fazendo lives aqui, mandando os áudios no Telegram. Aliás, para quem está no Telegram, gravei hoje um áudio sobre meditação, a importância da meditação. Porque eu perguntei aqui no Instagram e infelizmente a maioria das pessoas não medita todos os dias hoje em dia. Ainda não, né? Infelizmente. Então eu gravei um áudio bem bacana, espero que incentive bastante quem ouvir ele para poder começar a meditar realmente todos os dias. Agora, o que todo mundo, né, a maioria das pessoas não sabe também é que Júpiter também rege peixes. Por quê? Porque na astrologia moderna quem rege peixes é Netuno. Então assim, a maioria das pessoas provavelmente conhece peixes como sendo um signo regido por Netuno. Que é, né, tem energias afins, obviamente, mas não podemos esquecer que Júpiter é que rege peixes desde os primórdios, desde a antiguidade. Ele continua regendo peixes, então um Júpiter em peixes também é muito forte. Isso é uma coisa interessante de entender, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar para o Marte, por exemplo, porque Marte rege Áries,
né? E rege Escorpião também, que tem muita gente que não conhece, não sabia que Marte rege Escorpião, Yes, vinho, né, em homenagem a Escorpião. E a Vênus, né, que hoje é dia de Vênus, para quem não sabe. Então, o Marte rege Áries e Escorpião. Marte em Áries é o Marte para fora. Marte, né, Yang, é o Marte expansivo. Marte em Escorpião é o Marte para dentro, é o Marte Yin, ele vai, né, para o seu interior. A gente vai entender daqui a pouco sobre os 3 arquétipos de Marte, né, a evolução dele e assim por diante. No caso de Júpiter é a mesma coisa. Júpiter em Sagitário é Júpiter para fora, Yang, né, ele vai para o mundo, ele expande. Júpiter em Peixes é um Júpiter para dentro, né, ele expande para dentro, ele vai para o interior, a introspecção. Então é um Júpiter também fortíssimo, muita espiritualidade, muito autoconhecimento, muita sensibilidade. E como vocês já sabem, quem assistiu à última live sobre isso, qual que é o exílio então? Então se Júpiter rege Sagitário e rege Peixes, qual é o exílio de Júpiter? O exílio de Júpiter é Gêmeos e Virgem. Em Gêmeos a gente pode entender que essa energia jupiteriana, que é muito do estudo superior, né, de uma especialização, de conhecer algo mais profundamente também, quando está em Gêmeos, Gêmeos ele é muito curioso. Né, ele é muito curioso, ele é muito quer saber de tudo, ele dispersa um pouco a energia. Então é como se Júpiter não ficasse também tão à vontade ali. Né? Em Sagitário ele está ali, né, então eu vou entender isso ao máximo possível. E em Gêmeos, Gêmeos quer ir para todo lado, Gêmeos quer entender aqui, quer entender ali, tem um monte de coisas aí para trabalhar. Então, por isso que ele ficaria mais fraco em Gêmeos, mas lembra que isso é um conceito da astrologia medieval, astrologia clássica, e que não quer dizer que necessariamente o Júpiter em Gêmeos seja um Júpiter ruim, né? Pô, a pessoa tem um Júpiter em Gêmeos, então é ruim. É uma energia a ser trabalhada. E o outro é Júpiter em Virgem. Então também a gente tem algo parecido, né? E aí vai parecer com a queda que a gente vai ver. Então, enquanto o Júpiter em Peixes é aquele que sonha, que expande para dentro, que tem uma espiritualidade muito profunda, né? Porque Júpiter também é espiritualidade, Peixes é espiritualidade. Em Virgem entra naquela energia mais analítica, mais detalhista. Então, assim, também é aquela coisa. Júpiter quer expandir e Virgem está preocupado com os pequenos, as coisas pequenas, né? O detalhe. Então fica um pouco em conflito. Lembrando que não necessariamente vai ser algo ruim, mas vai ser uma energia que elas não se combinam muito bem, então tem que saber trabalhar. A exaltação de Júpiter é Câncer, né? Então quem tem Júpiter em Câncer talvez nunca imaginaria isso, né? Que o seu Júpiter ele é fortíssimo, ele está em exaltação, e é muito interessante porque hoje mesmo eu tenho vários lugares de poder aqui em Mariporã, né? Lugares de poder, para quem não sabe, dentro do xamanismo é aquele lugar da natureza que você sente o poder da Mãe Terra, dos elementais, de tudo que está ali. E eu fui num dos meus lugares de poder hoje, fiz lá uma meditação, até filmei, né, coloquei aqui no Instagram, se quem tiver no Instagram vê o history aí que está lá. E eu filmei também, eu não consegui postar ainda. Júpiter em Áries, qual a definição? Então ele não está nas dignidades, então ele não tem algo específico de exaltação e de queda. Mas o Júpiter em Áries também é um Júpiter bem forte, é o Júpiter da liderança, né? Então ele expande a liderança, expande a coragem, expande a energia. Então voltando, Mariporã, pertinho, exatamente, pertinho de vários lugares aqui, né? É Guarulhos, São Paulo, mas é pertinho mesmo. Então eu filmei, eu ainda não consegui postar, mas depois eu vou postar, que árvores ali, árvores grandes mesmo, aquela embaúba, nascendo em cima da pedra, mas na verdade não é uma pedra, é uma pedra maior que esse quarto. É uma pedra gigantíssima, né? E a árvore nascendo lá em cima. E alguns, né, por exemplo, vi alguns cactos que caíram, cactos que ficaram gigantes e acabaram, acho que não aguentando o peso e caíram. Mas por quê? Porque ele está na pedra, ele nasce na pedra, porque o cactus, inclusive é uma planta de Marte, é uma planta fortíssima, né? Nasce na pedra, mas ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Como ele não tinha como firmar, como aprofundar, caiu. Né? Então, assim, cresceu muito e caiu. Um Júpiter em Câncer, Câncer é casa 4. Câncer é família, Câncer é antepassados. Câncer é aquela coisa do clã, né? É aquela coisa muito forte. Então imagina que o Júpiter ele vai expandir, ele vai crescer essas raízes, esse amor, né? Câncer tem muito a ver com amor, com afeto, com a questão do cuidar, né, do outro. Então o Júpiter ele expande isso, e aí é aquela coisa, né? Tem até uma frase que, se eu não me engano, é do Jung, né, mas também atribui a Nietzsche hoje em dia, né, a não ser que eu veja uma frase no livro, assim, eu fico sempre desconfiado, né, quando colocam frase na internet. Mas a frase é a seguinte, né, atribuída a Jung ou Nietzsche, que é: a árvore que queira ser autossuficiente para alcançar os céus tem que ter raízes tão profundas até que alcancem os infernos. E aí a gente tem essa questão do Marte, que está ligado a Escorpião, e de Plutão, que está ligado aí, né, às profundezas. Então o Júpiter em Câncer ele ajudaria a gente a fincar raízes profundas para que a gente possa crescer.
O Júpiter em Capricórnio, que é o meu, é um Júpiter em queda, né? E aí eu entendo que é o seguinte, né? Por isso volto a repetir, não que necessariamente esse Júpiter vai ser ruim. Eu convivo muito bem com o meu Júpiter, mas ele é um Júpiter que é o seguinte: Júpiter é o planeta que expande, Capricórnio é o signo regido por Saturno que contrai, né? Que ele quer limitar. Então fica naquele conflito, né? O planeta ele quer expandir e o Capricórnio, que é o signo que é filho de Saturno, quer, né, restringir. Além daquela questão de que Júpiter ele é muito espiritualista, tem muita fé, e o Capricórnio geralmente ele pode pegar lá do negativo de Saturno de ficar meio pessimista. Como sei o meu? Se é para saber a questão do Júpiter, do Saturno, é fazendo um mapa astral. Né? Então você entra, tem um site chamado astro.com, eu estou para gravar, está ali na minha luzinha ainda, eu estou para gravar essa aula para colocar no YouTube, para ensinar direitinho. Não tem segredo, mas é só entrar no site astro.com e colocar ali os dados de nascimento, hora, local e a cidade, e aí vai ter os planetas tudo bonitinho. Depois, mas ano que vem, com certeza, muito na entrada do ano, assim, na próxima da entrada do ano, vai ter o coaching astrológico, que a gente vai fazer um trabalho bem bacana também, fiquem de olho. Júpiter em Escorpião é ruim? Não, é um Júpiter que vai expandir essa parte profunda do Escorpião, um Júpiter de magas, bruxas, né, feiticeiras e assim por diante. É que o Júpiter em Escorpião ele não entra nem em queda, nem exaltação, nem exílio. Então o Júpiter em Capricórnio teria isso. Vamos finalizando aí com Saturno para poder entrar na questão do Marte. Aí eu já vou ticar aqui o que eu coloquei para falar, dignidade já foi. Então Saturno, como todo mundo sabe, rege Capricórnio, inclusive ele está em Capricórnio agora, fortíssimo, mexendo com um monte de gente, né, mexendo com várias coisas. Eu falo sempre, todo mundo que faz um atendimento comigo, eu coloco ali e falo, ó, nessa casa aqui é onde você vai ter a força dessa grande conjunção que vai acontecer em Capricórnio. Já tem Saturno e Plutão ali. E no ano que vem vai entrar Marte e vai entrar Júpiter junto. Então vai ser aquela coisa fortíssima na área que você tem Capricórnio. Então Saturno rege Capricórnio e rege também Aquário. Então algumas pessoas talvez não saibam porque dentro da astrologia moderna quem rege Aquário é Urano, né? Eu também concordo, tem tudo a ver energia, mas o Saturno permanece também como corregente. Então a gente tem aí, eu aquariano sou filho de Saturno também. E quem for aquariano aí também vai ter essa energia. Logo, né, quem que é o exílio, né, de Saturno? Câncer, né, porque Saturno rege Capricórnio, quando ele está em Câncer ele está longe. Inclusive quem tem Saturno em Câncer geralmente tem questões bravas na família. Ó. Saturno em Câncer, Quirón em Câncer, geralmente traz umas questões, né, um pouquinho complicadas na família. E ele também vai estar em exílio em Leão. Aliás, é bem interessante, porque eu já atendi uma pessoa com o Saturno em Leão e a pessoa ela estava ali, ela tinha que estar que nem eu aqui, né? Fazendo vídeo, fazendo live, gravando coisa, e ela não conseguia. É como se o Saturno, né, aquele peso do Saturno, pesasse no brilho de Leão. Então fica aquela coisa, uma crítica, né, com a autoestima e assim por diante. Nossa, eu sou de Câncer, vou ter que fazer esse mapa, bora fazer. Então Saturno em Leão também tem aquela questão que ele está em exílio, ele está fora, né, do reino dele, que a gente já falou na outra que era o reino. Saturno em Aquário é um domicílio fortíssimo, inclusive daqui a um ano e pouco você vai ter o seu retorno de Saturno, um momento fortíssimo. Exaltação de Saturno é em Libra, né? E aí é bem interessante porque Libra fala sobre os relacionamentos compromissados, o que a gente chama hoje de relacionamento sério, casamento e assim por diante. Então, enquanto o Leão rege os namoros, os romances, a coisa mais, né, assim, a pessoa está conhecendo, saiu e foi no Tinder e blá blá blá, né? Então, quando isso começa a ficar mais sério e vai para a casa 7, entra no modo Libra. O Libra é o relacionamento sério. E Saturno fica muito feliz ali, porque Saturno é responsabilidade, Saturno é comprometimento. Então ele fica feliz em Libra, ele está bem ali. E em contrapartida ele está em queda em Áries. Né? Por quê? Porque Saturno é um planeta lento. É uma imagem que você pode ter de Saturno como arquétipo, ele é o velho sábio, ele é aquele velhinho que ele vai devagar. Então assim, realmente também, aonde Saturno está passando no seu mapa, olha aí, né, onde você tem Capricórnio, o terceiro decanato de Capricórnio, provavelmente os assuntos dessa área não vão estar fluindo tanto assim, porque Saturno ele tende a restringir, ele tende a deixar mais lento. Né? Então assim, mas tem todo um porquê dele deixar mais lento, mas ele tende a deixar mais lento. Quando ele cai num signo impulsivo, né, num signo rápido, num signo de velocidade, que é Áries, conflito. Né, porque o Saturno está ali, paradão, né, ele está lento, ele está ali naquela coisa dele cristalizada,
E o Áries, que é um signo de fogo, quer ter um impulso, quer se mexer. Então é uma posição difícil também para Saturno. Então assim a gente terminou as dignidades, eu vou mostrar de novo, fazer minha mágica aqui. E eu estou seguindo isso daqui, tá? Que é a tabelinha que eu postei no meu Instagram. Siga meu Instagram, curta lá as coisas que eu coloco, compartilha, gratidão por quem comenta, tudo, porque isso aqui é o que eu coloquei. Então você tem a tabelinha e tem as duas lives explicando cada um, e você vai poder saber também. Então é uma coisa interessante você fazer, por exemplo, pega o seu mapa e vê quantos planetas você tem em domicílio, né, quantos você tem em exílio, quantos você tem em exaltação, quantos você tem em queda. É algo interessante para saber, para você ir refletindo, né? Então, vou voltando aqui para mim. Voltando, agora a gente vai para o outro assunto, que é um assunto muito interessante, porque eu comecei a falar mais sobre Marte agora, porque Marte está para entrar em Escorpião, ele vai ficar fortíssimo, porque lembra, Marte rege Áries e Escorpião, então ele vai entrar numa hora de poder, ele vai entrar no reino dele. O rei retornou ao reino, né? É um dos reinos dele. Então ele vai ficar bem forte, eu vou falar um pouquinho mais sobre Marte por esses dias. E Marte está muito ligado aí também com a parte da sexualidade que eu estou falando, anotei tudo aqui para a gente ir conversando, né, no meu esbocinho. E primeiramente eu quero falar de uma coisa bem interessante que também você não vê em todo lugar por aí, né, que são 3 fases de Marte. Então assim, e não importa se você tem Marte em Áries, em Escorpião ou Capricórnio, ou se seu Marte é em outro signo, mas o Marte em si, ele passa por essa gradação. Então primeiro tem o Marte em Áries, ou Marte da casa 1, que ele traz uma energia muito de impulso, de coragem. Então por isso que o Marte, ele é o impulso para a vida, a libido, né? Meu Marte em Touro, que é um Marte, né, em exílio, porque Marte é de Escorpião, quando está em Touro está em exílio. Então, não sei se vocês já ouviram essa frase também, não, eu acho do Joseph Campbell, mas ele fala que a libido é o impulso para a vida. E libido a gente tem tanto o que todo mundo conhece como sexualidade, né, como impulso sexual, mas o próprio Jung ele também falava que a libido ela é a vontade, né, a energia psíquica em si. Então, assim, é uma coisa que Marte rege muito a libido. E quando ele está na casa 1, ele está naquele poder. Então, quem tem Marte na casa 1 é aquela pessoa sangue nos olhos, aquela pessoa que faz acontecer, que vai lá, que no negativo, obviamente, pode ser o briguento, pode ser. Né, a Paula tem Marte em Escorpião na casa 1. Super forte, super forte. Aliás, eu já li seu mapa, né? Super forte. É um Marte ali poderosíssimo, é um Marte que vai para o mundo, né? Pelo menos ele tende a ir. E aí a pessoa fala: não, mas eu não consigo ir, eu estou bloqueado. Então você não está bem com a energia do seu Marte. Olá, Kátia. Marte em Sagitário, e tenho muito Sagitário nos planetas. Sou ariana com Marte em Áries, então fortíssima energia de Áries aí, de Marte em si. Então Marte em Áries e Marte na casa 1, ele traz muito essa energia do impulso. Né? É como se fosse, por exemplo, a partida do motor. Né? Você dá aquela partida, você bate a chave para o motor ligar. E aí, a Geniver tem Marte retrógrado em Gêmeos na casa 8, então aí tem outras questões de Marte aí, mas a casa 8 é a casa de Marte. Né? Então, assim, é uma coisa interessante, tem uma coisa forte. A Paula amou, gratidão, ficou muito feliz. E aí o que acontece? Então você passa por essa energia do Marte na casa 1, que é a autoafirmação, que é a coragem de ir para o mundo, que é a energia, né, ele é o braço direito do Sol. Então assim, ele cumpre a vontade do Sol. O Sol é a nossa vontade, né? Então o Marte ele vai lá e cumpre. Depois ele vai para Escorpião ou casa 8, como a gente falou aqui. Né? Então primeiro casa 1 e Áries, depois ele continua andando, vai para Escorpião, casa 8. Ali o bicho pega, porque ali o Marte, ele meio que já aprendeu a lidar com essa energia, esse impulso, esse fogo. Ele tem uma coisa mais estratégica, então tem um conceito que eu gosto muito também, que diz assim, né? Aí vem dos deuses antigos, né, dos deuses gregos, que Marte em Áries tem uma representação, uma energia do deus Ares, né, que é o deus da guerra, que os gregos não gostavam, né? Eles odiavam o Ares, o deus Ares. Meu Marte em Peixes, o guerreiro espiritual, exatamente, também já li seu mapa, né? Super espiritualizado o seu mapa, inclusive. Então, o Marte em Áries é o deus Ares, aquela energia mais impulsiva, mais bruta. Marte em Escorpião seria a deusa Palas Atena, né? Que ela é uma guerreira também, ela inclusive é uma deusa que saiu da cabeça de Zeus, né? E já saiu com as armas, assim, já saiu gritando, né? Quem diz que mulher não pode ser guerreira também, né? Então, Palas Atena tem isso. E é uma energia desse Marte Escorpião menos bruta, menos impulsiva, mais estratégica, né? Mais aquela coisa de, tipo, você mexeu com, vamos falar claramente, né? Você mexeu com alguém com Marte em Áries. Ele já fica puto de dar um soco na cara, e é isso aí. E beleza, né? Tá tudo bem, passou a raiva dele. Você mexeu com alguém com Marte Escorpião,
ele vai ficar com aquilo, né? E ele pode ir acumulando, e quando aquela coisa sai, é tipo a bomba atômica, né? O plutônio ali explodindo. Então o Marte Escorpião ele tem mais essa coisa de não ter esse impulso, de direcionar. Sou bem Satanás, então. Áries com Marte em Áries traz muito essa energia. Mas vamos lembrar que tudo tem, aí vamos falar dessas polaridades, né? O Marte ele é visto como um pequeno maléfico, né, pela astrologia tradicional, e eu postei sobre isso, inclusive, mas é aquela coisa, né? Tudo tem uma polaridade. Tudo tem uma polaridade, então você pode estar no negativo ou no positivo. E o próprio Marte, se você for pegar o Marte para os gregos, que era o deus Ares, ele era horrível, eles odiavam, então assim, ele era tudo de ruim. Já para os romanos, que aí sim é o Marte, é o deus Marte, ele era tão adorado, ele era tão respeitado que ele estava acima de Júpiter, ou seja, acima de Zeus. Então, para os romanos, o Marte era tudo de bom, né? E para os gregos, o Marte, que era o Ares, era tudo de ruim. Isso representa muito a polaridade do planeta, né? Então a gente pode estar numa polaridade ruim, né? Não tão legal, e numa polaridade muito boa. Né? Vai daquela. E tem um conceito também muito interessante, né? Que uma autora fala, acho que é Ana Maria Costa Ribeiro, se não me engano, que ela fala muito da idade astral. Né? Então, assim, qual é a sua idade astral? Quantas reencarnações será que você já passou? O quanto que você já aprendeu? Então tem tudo isso também no mapa astral, né? Como que você lida com a energia que está ali, de acordo com a sua idade astral, com a sua consciência. Então Marte Escorpião ele já começa a ter essa questão, ele tem um poder inclusive acumulado, e ele tem uma energia muito forte de autocontrole, né? De autocontrole, por isso que eu falei que o escorpião ele está muito ligado com a sexualidade, e ele pode também ser tudo de ruim na sexualidade ou tudo de bom. Né? A gente vai ver inclusive o arquétipo do escorpião em breve aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aquele desenho bem interessante, super simbólico, né, do Marte do escorpião esotérico. E também o Marte escorpião ele tem aquele poder de renascer, na verdade de cortar aquilo que não serve mais, que é a energia da morte, a energia da casa 8, para poder renascer. Então o Marte escorpião ele se regenera. E aí ele aprendeu a lidar com essa energia, ele teve ele deixou para trás aquilo que não é legal, ele se reinventou, ele se regenerou, ele vai para o terceiro arquétipo, que é o Marte em Capricórnio, que como vocês lembram, o Marte em Capricórnio, ele é um Marte exaltado, ele é um Marte fortíssimo. E por quê? Todo aquele poderio de Marte, aquela coisa militar, aquela força, aquele fogo, aquela libido, é direcionada para um propósito. Porque Capricórnio, lembra, Capricórnio, meio do céu, casa 10, Saturno, né, que era o último planeta visível, né, para os nossos antepassados, até a gente ter equipamentos que conseguiam enxergar Urano, Netuno e Plutão, a gente só conseguia ver até Saturno. E até hoje, né, se você for no céu mais estrelado, né, não de São Paulo, que é tenso ali, né, você não consegue ver muitas estrelas, mas se você for para um lugar bacana, um céu limpo, você consegue enxergar Saturno ali. Aliás, fiquem de olho, porque no ano que vem até a astronomia vai falar sobre isso, né, porque vai ser muito bonito. A gente vai ter, que a gente consegue ver, né? Porque na verdade vai ter Plutão junto, mas Plutão a gente não vê. A gente vai ter Saturno, Júpiter e Marte juntos no céu, e a gente vai ver a olho nu esses três pontinhos ali no céu. Então, a hora que você olhar para ali e sua vida estiver meio bagunçada assim, falar, vocês, né, que estão me pegando aqui, né, eles vão estar juntinhos ali, a gente consegue ver. Só que a gente não consegue ver Plutão sem equipamentos para isso, né. Então, o Marte em Capricórnio, ele traz aquela energia onde ele pega todo aquele fogo, aquela libido, aquele poder dele e vai, né, para um propósito. Que perfeição, não acredito que a gente vai conseguir ver, vamos conseguir ver. E ainda hoje, né, vocês prestem atenção, porque, por exemplo, a Lua é um ponto bem interessante, porque quando a Lua passa perto de um desses planetas, você vê. Né? Então, por exemplo, quando a Lua está em Sagitário agora, ela fica perto de Júpiter. Então eu sempre posto ali para a galera ver, né? Quando ela está num signo, por exemplo, que é Capricórnio, ela vai estar perto de Saturno. Então vocês podem ver também, né, pelo movimento da Lua. Eu gosto muito de olhar os planetas, olhar as estrelas à noite. Júpiter me acompanha à noite toda noite. Júpiter é o grande benéfico, né? Ainda bem que ele te acompanha, porque ele traz realmente as bênçãos. Então o Marte em Capricórnio ele vai trazer aquela energia realmente para o nosso propósito. Porque lembra, ele é o braço direito do Sol. O Sol é o nosso propósito aqui também. Né? Aquilo que você veio fazer, a sua verdadeira vontade, a sua essência. E é o Marte que é o guerreiro que vai executar aquilo que o Sol quer, aquilo que o Sol precisa fazer. Então tem esses três arquétipos, e aí lembra, né? Não importa que você tenha, por exemplo, um Marte em Libra, né? Você vai passar por essas gradações de Marte. Né? Você vai poder realmente direcionar a sua energia a energia do seu Marte de acordo com essa escala, né?
Primeiro a coragem, o impulso, depois a regeneração, a força, né, para se regenerar, e depois o foco, o direcionamento para um propósito. Esse é o Marte realmente positivado. Falando das 3 fases de Marte, agora vamos falar do arquétipo de Escorpião, que muita gente gosta também, e geralmente as pessoas perguntam, né? Pô, mas só Escorpião tem isso? Sim, até onde eu sei, até eu já estudei muito astrologia, é Escorpião que tem essa parada aí desses 3 arquétipos, né? Porque quando possível eu falo de Mercúrio em lives. Eu já até fiz lives sobre Mercúrio, né? Deve estar no meu YouTube, inclusive. Mas claro que como Mercúrio vai ficar retrógrado em Escorpião, eu vou fazer em breve mais lives sobre Mercúrio. Então agora a gente vai falar sobre os 3 arquétipos de Escorpião. Curiosidade, enquanto eu vou tomando mais um gole do vinho, quem sabe aí quais são esses 3 arquétipos do signo de Escorpião? Vamos lá, alguma pessoa aí deve saber, não é possível. Os 3 arquétipos do signo de Escorpião, quais são? Esse vinho tá uma maravilha. Enquanto vocês vão falando, que eu espero que alguém saiba, eu vou mostrando aqui a imagem esotérica do signo de Escorpião, que vem aí da astrologia esotérica, né? Isso aqui, ó, astrologia esotérica, você encontra imagens do Jofra, né? Imagens bem simbólicas, bem interessantes para a gente entender a energia. Então, ninguém falou ainda, vamos ver se o delay é por causa do delay ou se é por causa que as pessoas não sabem mesmo. Mas essa aqui é a imagem esotérica do signo de Escorpião, cheia de simbolismos, então eu vou começar a explicar o guerreiro último, não é o guerreiro. Eu vou começar a explicar os símbolos e depois eu vou falar sobre os 3 arquétipos e aí vocês vão entender direitinho, né? Então primeiro a gente tem aqui o Escorpião em si, né? Que é o próprio. Lembra de você ter falado no meu mapa, era o próprio Escorpião, o outro era o oculto. Mais ou menos você acertou o primeiro, né? Acertou o primeiro. Esse Escorpião ele está retirando uma pedra bem lapidada aqui de um lago de enxofre. Né? Enxofre tem muito a ver com a energia do Escorpião, que é essa coisa de limpeza, né? Essa coisa muito forte. Aliás, cristal com enxofre é ótimo para limpeza energética. Quem quiser aprender mais sobre cristais, fica ligado aí que eu vou abrir a 3ª turma. Já tem as datas, já tem os valores, tudo ali, só falta eu anunciar. Mas a gente vai falar muito sobre cristais, inclusive cristais com enxofre. E o Escorpião aqui, né? Que é o próprio signo, não tenho o que dizer. Esse bebê com essa caveira, ele representa o quê? Ele representa que todo nascimento vem de uma morte. Né? Então é aquilo que eu até falei, acho que numa live passada. Né? Imagina se ninguém morresse, imagina se não desse para. Não tinha como ter vida. Né? Não tinha. É aquela coisa, você tem um terreno e você quer plantar algumas árvores, quer plantar, por exemplo, vou mostrar aqui a minha. Quem viu o vídeo que eu fiz sobre a sálvia? Né, que é amiga das mulheres. Quem viu? Quero ver se alguém viu. Vamos supor que você queira, né, você viu meu vídeo, você ficou super feliz com a sálvia, aí você tem lá o seu quintal, o seu canteiro, e você quer plantar um monte de sálvia. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar, você vai ter que matar aquelas plantas que estão lá, infelizmente, aquele capim. Ou seja, toda morte, toda vida vem da morte também. Me ligaram no meio da live, quase arrumei briga. Ô louco, ó, a energia de Marte, hein, cuidado. Então, sempre. E aí lembra que isso é simbólico também. Né? A Cláudia viu. Isso é muito simbólico. Por quê? Muitas vezes tem até uma frase, né, que tem até a imagem de Shiva, geralmente eu posto ela, que para você ser quem você é, você tem que se desprender de quem você não é. Né? E tem uma frase do Eckhart Tolle também que ele mostra, ele fala que a morte leva embora tudo aquilo que você não é. Então a gente mesmo, o Escorpião, ele simboliza isso, a casa 8 simboliza isso no mapa astral. A gente passa por várias mortes na vida. A gente mata várias partes nossas, a gente regenera e assim por diante. Eu vi sensacional a salve, aliás, comprei uma depois dessa indicação. Arro, multiplica ela, planta ela, porque aliás ela é maravilhosa, né? A salve é incrível. Assim como várias outras plantas, né? Mas eu tenho um carinho especial pela salve. Então o bebê está representando isso, né? O bebê com a caveira aqui. Então tudo morre, depois nasce. Inclusive, para quem acredita em reencarnação, a gente vai morrer e vai renascer e vai ter um outro corpo e assim por diante. Esse cálice aqui, né, que tem um caído e um em pé, representa muito a questão da sexualidade intensa de Escorpião. Escorpião é um signo de muita sexualidade e que se tiver negativo, derruba a taça, não vai conseguir o santo graal. Né? Se tiver no positivo, olha aqui o que acontece. Você tem aí toda a energia, a hóstia brilhante, né? O santo graal chega até você, com energia sexual bem direcionada. Então tem esses dois polos. Né? Aqui a gente tem o São Jorge matando o dragão. Né? Isso representa o quê?
aquela coisa do dragão do umbral, né, que os esotéricos falam muito. Então, são as nossas sombras, aquela coisa que a gente tem que combater na gente. E eu digo que assim, não é necessariamente você combater de matar, de destruir, mas é você dominar aquilo, não deixar que aquilo te domine. Então o São Jorge aqui combatendo o dragão está mostrando muito isso. Aqui atrás tem uma pessoa, né, um monge meditando. E aí de novo, vocês viram que eu comecei a live falando sobre meditação. A meditação é um caminho fortíssimo para você fazer todo esse trabalho do escorpião, né? Essa coisa de entrar em contato com si mesmo. A frase de São Francisco, morrer para nascer para a eternidade. Também, outra frase maravilhosa, é isso aí mesmo, né? A gente tem que morrer para renascer para a eternidade. Aqui a gente tem uma serpente, né? Como vocês estão vendo, símbolo da transformação, símbolo da morte, do renascimento, da cura e também da sexualidade. E aqui a gente tem a águia. Então vocês viram todos os símbolos de escorpião. E agora eu vou voltar para mim aqui. O que acontece? O escorpião ele tem aqueles três arquétipos. O primeiro é o arquétipo do escorpião. Então o escorpião animal é aquele que pica, é aquele que realmente é o escorpião vingativo, negativo, que está, né, numa coisa meio que é o pior, né, aquela coisa de querer se vingar. Tem até aquela história, né, do monge, o monge que está vendo o escorpião se afogando ali no lago, aí ele vai lá e tira o escorpião do lago, mas ele toma uma picada. A vida de um ariano é matar um dragão todos os dias, olha só. É aquela coisa, né? Procura aventura. O arquétipo do Ares é o herói, né? Aí tem todos o Jazão e todos aqueles heróis. Então o monge vai lá, ele tira, né, o escorpião e toma uma picada. Aí o escorpião de novo estava lá se afogando tudo, o monge vai lá e tira de novo o escorpião e toma uma picada de novo. E aí o outro que estava do lado do monge falou, meu, mas você é besta, tipo, você sabe que o escorpião vai te picar, é a natureza dele. E aí o monge falou, sim, é a natureza do escorpião me picar, mas a minha natureza é salvar qualquer ser. E aí ele mostra isso, né? Porque o escorpião ele tem esse instinto, essa coisa de se vingar, de atacar e assim por diante. Então esse é o arquétipo do escorpião mais baixo, né? Não tá legal. Depois entra o da serpente. O da serpente já começa a ter, o escorpião serpente, ele já começa a ter aquela coisa da cura, né, de começar a trabalhar um pouco mais a sexualidade, de começar a deixar coisas para trás, a renascer, porque a cobra no xamanismo, a serpente, ela tem muito o significado, né, o simbolismo do renascimento também. Não sei se vocês sabem, mas tem cobra que, não sei se são todas, mas pelo menos eu sei que algumas fazem isso, elas deixam a pele dela inteirinha assim, e ela sai tipo nova. E aí você olha aquela pele ali, parece que a cobra está ali, mas é só a pele dela que ficou para trás para ela poder continuar crescendo. Então o escorpião serpente, o escorpião cobra já começa a fazer essas curas, esses renascimentos. E aí ele vai para o escorpião águia. Né? O escorpião águia é a sabedoria, a espiritualidade, é aquele escorpião espiritualizado. Que aí ele está muito próximo, o águia está muito próximo do fênix também. Né? Que o fênix é aquele que renasce, que se consome para renascer, se reinventa. Então esses são os três arquétipos de escorpião. Escorpião serpente e escorpião águia. E aí vocês vão entender, para quem conhece um pouco de tarô, por exemplo, né? Esse é o tarô de Thoth, né, do Mr. Crowley que eu utilizo. Em duas cartas eles têm esses arquétipos do signo fixo, e eu vou mostrar aqui. E é interessante porque se a pessoa não entende, ela não vai entender o porquê desse simbolismo. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Hierofante, né? É o arcano Hierofante, arcano 5, que em alguns é o Papa, né? Então aqui tem os 4 signos fixos, também representados aí pelos 4 evangelistas, né? Mas aqui tem, o touro, que representa o signo de touro, obviamente. Aqui tem o leão, que representa o signo de leão, obviamente. Aqui tem o homem, ou o anjo, que representa o signo de aquário, obviamente. E aqui tem uma águia. Aí você fala, pô, como assim águia? Né? Tipo, mas não era escorpião, o outro signo fixo? Sim, mas é por isso. Quem está aqui, quem teve o direito de estar entre os 4 aqui, é o escorpião águia. Para quem tem escorpião no mapa faz todo sentido essas explicações. Fico muito feliz. E aqui é a carta do mundo, do universo, que também tem. Então você vê que tem aqui, tem o touro, tem o leão, tem o homem, o anjo e a águia. Também representando. E aí o tarô de Thoth ele é bem simbólico, assim, bem doidão. Eu vou mostrar no tarô de Rider-Waite, Pamela Smith-Waite, que tem isso mais fácil de ver, né? Também o arcano mundo, e você vai ver aqui o leãozinho, né, que representa o signo de leão, o touro, que representa o signo de touro, o homem, o anjo, que representa o signo de aquário, e a águia, que representa o signo de escorpião. Novamente, para estar aqui no arcano mundo, né, que é um arcano de, né, você conquistou seus objetivos,
Obviamente tinha que ser o escorpião águia, né? O escorpião não tinha como estar aqui. Então esses arquétipos são bem interessantes para a gente pensar. Então também tem isso, né? Muitas pessoas têm preconceitos aí com alguns signos, por exemplo, com Áries, com Escorpião, com Gêmeos, enfim, as pessoas não gostam. Mas não tem como, não tem essa de gostar e não gostar. Lilith em Escorpião aqui, desafiador, imagino. Lilith é fortíssima em Escorpião, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Então lembrando disso. Então, escorpião que muita gente não gosta, por quê? Porque infelizmente também tem ainda muito escorpião que está no padrão mais baixo do signo. Ele não chegou no águia. Agora, quando você conhece um escorpião águia, é outra coisa. Né? É outra coisa. É um escorpião realmente que cura, que traz espiritualidade, uma coisa fortíssima. Então, esses são os arquétipos de escorpião. Já falei de um outro tema aqui. Eu tenho que correr mesmo, porque eu falo. Quando menos vejo, o Instagram fala 30 segundos para acabar a live, aí acabou. Eu mostrei o tarô, né? Então eu já mostrei essas coisas do tarô dos arquétipos. Depois eu vou mostrar o tarô pelo outro assunto que a gente vai conversar, que é a questão da sexualidade. Por quê? Eu postei perguntando, né? Eu estou sempre postando perguntas aqui no Instagram, então se você não acompanha os meus stories, porque eu estou sempre postando perguntas, é legal, o pessoal interage, trazem coisas, eu dou dicas, enfim. Então estejam sempre ali, né? Começa outra, não sei se dá, né? Não sei porque o meu Instagram ele fica meio lento depois. Ah, gratidão. Mas eu vou colocar no YouTube com certeza, né? Então depois quando terminar eu subo no YouTube e quero fazer mais. Então quanto mais pessoas tiver na live, vão chamando seus amigos aí, mais eu fico feliz assim para fazer. Então falando sobre sexualidade, eu perguntei pra galera, né, se você domina a sua energia sexual. Né? E aí teve gente que perguntou, mas como assim dominar? Todos temos todos os signos no mapa e muitos temos. Exatamente, todos temos todos os signos, isso que eu sempre falo. E todos, inclusive, passamos pelos signos, pelas progressões, pela progressão lunar. Meu canal do YouTube acho que está Amir Hamad, Evolu Coach, alguma coisa assim. Eu preciso ver direitinho, por isso que eu preciso arrumar ele para ele poder crescer, né? Mas se você colocar Amir Hamad, acho que você encontra, que é o meu nome que está no Instagram também. Então o que acontece? Muita gente falou, né? Ah, mas como é que eu faço isso? O que é dominar a energia sexual? É reprimir, é prender, é controlar? Vamos entender um pouquinho isso. Primeiro, por que eu perguntei isso? Porque é uma energia de Marte. Então não importa se você é homem ou mulher. Marte, dentro do seu mapa, traz a libido. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Porque eu trabalho com o Tantra também, com a terapia tântrica, traz todo esse conhecimento da sexualidade. O que traz? A mulher também tem testosterona. Né? Aliás, eu postei isso hoje, né? Eu postei uma imagem lá, né, de Shiva e Shakti, e que todos nós temos essa energia masculina e feminina, ou seja, eu estou aqui como uma energia masculina primordial, né, predominante, mas eu tenho uma Shakti também dentro de mim. Aliás, o meu mapa, inclusive, ele traz uma energia feminina bem forte. E você que é mulher que está me assistindo, também tem um masculino dentro de você. Eu falei sobre a Ida e a Píndala, né, que são as nadis, uma lunar, outra solar, Sushuma que está no meio, Shiva que está acima, Shakti que está abaixo, elas se encontram, enfim. Então a gente tem essas energias. E dentro da nossa fisiologia mesmo, né, dentro dos hormônios, tanto no homem quanto na mulher, é a testosterona que traz a libido, a vontade sexual. Tanto que, geralmente, obviamente não é todo mundo assim, mas geralmente o homem ele é mais nessa coisa, né, de sexo para tudo. Mulher também, obviamente, mas vai determinar do grau de testosterona. Porque, inclusive, alguns hormônios femininos meio que cancelam a testosterona, então vai depender muito de mulher para mulher, né, qual que é o nível de testosterona que ela tem. Mas o que acontece não importa se você é homem ou se você é mulher, a vontade, a libido, vem da testosterona. E testosterona é Marte. Então eu tenho Marte no meu mapa, você tem Marte no seu mapa. E essa energia sexual, como eu falei, que o Freud chamava de libido, o Jung também chama de libido, mas ele expande, é o Marte. Então, quando você não domina a sua energia sexual, é porque você não domina o seu Marte. O primeiro passo é você conhecer o seu Marte. Né? Muita gente aqui conhece, pelo que eu vi. Tem o Marte em Gêmeos, tem o Marte retrógrado, tem o Marte em Áries e assim por diante, que tudo estão me especializando em Tantra e é muito poderoso quando sabem fazer com essa energia. Conduzir como terapêutico sensorial, as pessoas não sabem disso. Exatamente. Essa que é a questão, que é você, primeiro, né? A gente falou das 3 fases de Marte. É você ir caminhando para você pegar essa energia sexual, né? Em vez de deixar ela te dominando, o que é ela te dominar? Então, por exemplo, o homem principalmente, né? A mulher também tem isso, obviamente, mas o homem tem muito, né? Vê uma mulher na rua, começa a mexer, começa a desrespeitar, começa a ter aquela coisa, né? Tipo, ele está totalmente dominado por essa energia.
ele não domina ela, ele é dominado por ela. Então o homem ele tem que ter essa energia sexual forte, mas canalizada. E a mulher também tem que ter essa energia sexual forte e canalizada. Por isso que tem a ver com Marte. Marte, que é a testosterona, que é a libido, que é a vontade, que você caminha por Áries, que é o impulso, por Escorpião, que é o controle, e por Capricórnio, que é o direcionamento. Então o próprio Tantra ele ensina muito isso. Aliás, a questão do Tantra é o quê? Que o pessoal acha que é só sexo, nada a ver. O Tantra é uma filosofia intensa, enorme, né, de samadhi, de iluminação. E ele pega o quê? Ele pega o, como eu posso dizer, é um atalho, é chamado atalho. Maituna é um atalho. Então você poderia ficar 50 anos meditando, né, meditando ali, para você chegar no samadhi. Quando você vai para a via do Tantra, você começa a trabalhar as energias sexuais. No taoísmo também tem isso, que é a alquimia sexual taoísta. Você trabalha essas energias para acelerar o seu samadhi, que seria o quê? O encontro de Shiva e Shakti. Né? Então você traz essa energia. Então tem tudo a ver com Marte. Se o seu Marte está desgovernado, se o seu Marte ele não está agindo de acordo com o Sol, se eles não estão bem, a gente vê no mapa isso, um Marte em quadratura, um Marte retrógrado, um Marte bloqueado por Saturno ou ajudado por Saturno. Eu, por exemplo, tenho um Marte em Escorpião na casa 8, ou seja, é um Marte duplamente escorpionino, bem forte, com Plutão ali pertinho, mas com Saturno grudado. Então assim, está exatamente no mesmo grau. 16 graus. Eu tenho aí Marte em 16 graus de Escorpião e Saturno em 16 graus de Escorpião. No começo eu tinha uma sexualidade meio bloqueada, meio fraca, meio zoada. Fraca não, né? Mas ela era meio tipo bagunçada. Depois eu encontrei o caminho do Tantra e eu realmente ultrapassei isso. E onde você tem Saturno, você tem que fazer isso, você tem que dominar, você tem que ser o mestre. Então o Marte com o Saturno, ele tem a ver com Marte em Capricórnio, ou seja, canalizar a energia. Pegar toda essa energia fortíssima e canalizar. E aí eu trago um arcano bem interessante, que ele se apresentou para a live, né? Então assim, na hora que eu vi ele estava ali aberto, eu falei, então eu vou ter que falar dele, porque ele tem tudo a ver também. Porque, aliás, uma das amigas ali do Instagram comentou, não, mas eu estou muito planeta em Leão, eu não consigo dominar essa energia. Então olha a carta que estava aqui aberta, eu vou mostrar para vocês, que é justamente o arcano de Leão. Né? Energia Escorpião em Marte é tão forte que fui para o caminho do Tantra sem saber do meu mapa completo. Resumo, sou ascendente Escorpião e Marte em Escorpião. Você explica maravilhosamente bem, gratidão. Olha só, essa carta aqui, para quem não conhece, é a famosa carta da força, que inclusive essa carta é o meu arcano pessoal. Né? Para quem faz o atendimento comigo, até falando sobre isso, eu não fiz a live explicando sobre atendimento ainda, mas eu vou dando uns pitaco aqui. Eu faço o mapa astral, mas eu trago outras informações. Uma das informações é essa, qual é o seu arcano pessoal? Né? Qual dos 22 arcanos rege a sua vida? Quem rege a minha vida é esse aqui, é o arcano à força. Né? E mostra aqui no arcano, né, uma mulher, energia feminina, Shakti, abrindo a boca de um leão, tranquilamente. Isso mostra o quê? A inteligência acima dos instintos. Né? A inteligência acima dos instintos. E no tarô de Thoth, do Crowley, né, a gente tem aqui uma floresta de símbolos, também é o arcano à força, né, que está aqui, ó, o símbolo de leão, não sei se vocês conseguem ver por causa da câmera, mas é leão, né, é o arcano da carta de leão. Onde Babylon, né, que é a mulher escarlate, ela está em cima de uma besta, né, de um monstro de leão com várias cabeças, e tem todo o simbolismo. Ela está pegando um útero aqui, enfim, está mostrando justamente o quê? Que a gente tem que ter essa energia sexual sob o nosso domínio, e não ela nos dominar. Então, trazendo essa daqui, que é um pouquinho mais fácil de vocês verem, né, porque não tem tanto símbolo, tanta coisa mágica, quando a sexualidade está desenfreada, é porque esse leão ele está dominando. Esse leão está dominando. Então o que esse leão vai fazer? Uma hora ou outra ele vai te devorar, porque ele está te dominando. E aqui a gente vê que na carta, no arcano à força, é a mulher que domina o leão, é a inteligência, é a sutileza, é o amor que domina o leão. Aliás, é bem interessante porque dentro do tarô mitológico não, né? Eu achei até um pouco forçado, né? Não foi muito legal o que a Alice Green fez, mas enfim. Nos tarôs tradicionais é sempre uma mulher abrindo uma boca de um leão. Você vê, é uma mulher, não é um cara, né? Não é o Hércules ali quebrando o pescoço do leão na força bruta. É a mulher. Você vai disponibilizar essa live no YouTube? Espero que sim. Se Mercúrio retrógrado não me atrapalhar, sim. Porque, inclusive, eu não estava conseguindo iniciar a live, né, no comecinho. Tive que fazer meus paranauê de informática e consegui. Mas, provavelmente, sim. Então, aqui é isso. Né? Você tem que dominar essa energia não bloqueando ela.
Né? Então, assim, as pessoas acham que controlar a sexualidade ou dominar a sexualidade é você controlar ela, bloquear ela. Não, não é bloquear, porque se você bloqueia ela, ela é uma energia primal, uma energia primordial, fortíssima. Né? Imagina que você está, quando você bloqueia a energia sexual, você está empurrando uma mola fortíssima, né? Empurrando lá para baixo. Beleza, você bloqueou. Só que uma hora você cansa, uma hora você vacila, uma hora você, enfim, né, perde a atenção e essa mola volta. A hora que essa mola volta, ela volta com tudo. Então a energia sexual ela não pode ser bloqueada. Né? Se ela for bloqueada, ela realmente vai causar muitos problemas, ao invés de te ajudar. Então existe um caminho, né, dentro do Tantra, tem duas vias, né? Tem duas vias. Tem o Vama Marga e o Dakshina Marga. Né? Dakshina Marga seria o caminho da direita, que é chamado. Né, que é um caminho que inclusive pode te levar ao celibato, mas é uma coisa diferente, porque você pode ir para o celibato sim, é um caminho também de trabalho tântrico, você pode fazer, só que você tem que saber fazer, você tem que transmutar as energias, você não pode simplesmente bloquear. Né? E não é tirando sarro não, mas a gente tem que citar, porque todo mundo sabe, o pessoal de stand-up zoa mesmo, então vamos falar, né? Quantos padres você vê aí que o pessoal acusa de pedofilia e de coisas assim? Por quê? Porque ele vai lá, renega a sexualidade dele e não transmutou. Então vem uma aberração depois. Né? Eu sou geminiano e meu Marte é em touro. Isso atrapalha de alguma forma? Não, atrapalhar não atrapalha. Né? O Marte em touro ele é um Marte em exílio, mas ele tem a energia dele. Sempre a gente tem que olhar o mapa inteiro. Né? Isso é uma coisa que é importante sempre se falar, porque a astrologia é como se fosse uma digital. Né? São muitas coisas para se olhar. E além de olhar o mapa, tem que olhar você. Porque lembra que eu falei da questão da idade astral? Né? Qual será a sua idade astral? Como é que você lida com o seu mapa, seja ele qual for? Né? Às vezes eu atendo pessoas que têm ali 5 planetas retrógrados. E ela está vivendo bem, ela está fazendo um trabalho dela. E ela veio com aqueles 5 planetas retrógrados. Então, assim, tudo depende de como você utiliza a energia. Então, eu não gosto de dizer, né, que é bom ou ruim. O que geralmente atrapalha nos mapas são quadraturas, são algumas retrogradações, são alguns planetas que não se falam bem, mas aí tem que olhar o mapa, né, inteiro para ver direitinho. Então, voltando aqui para o Arcano à Força, essa energia da sexualidade ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser canalizada, direcionada. Então, quem vai para o Dakshina Marga tem todas as técnicas de fazer esse casamento alquímico, isso chama casamento alquímico. Né, ou conjunctio, né, conjunktio, não sei como é que fala em latim, mas é um casamento alquímico de Sol e Lua. Quem vai para o Dakshina Marga, né, que é o caminho da mão direita, a via mão direita, simplesmente faz o quê? Você casa as suas energias masculina e feminina. Então lembra que a gente tem Ida e Pingala, que é lunar e solar. A gente tem Sol e Lua dentro da gente. A gente tem, segundo a psicologia junguiana, ânimos e ânima dentro da gente. Então o caminho do Dakshina Marga ele faz isso sozinho. Ele faz meditações, faz trabalhos de respiração, pranayama, um monte de coisa, e faz essa energia se casar dentro dele para poder elevar Kundalini. Já no caminho Vama Marga, né, que é o caminho da mão esquerda, se acha, né, se eu gosto mais desse caminho também, que você faz isso de uma forma mais potencializada com a polaridade. Então, assim, você usa um parceiro, uma parceira, né, para complementar a sua energia. Então, por exemplo, eu, né, tenho uma predominância masculina, né, sou hétero, então minha preferência é por mulher. E eu tenho a minha parceira que vem com a representação, com a energia Yin, com a energia Shakti. Então eu entro com a energia do Shiva, ela com a energia do Shakti, e juntos fazemos essa energia de Kundalini subir. Meu Marte está em Sagitário na casa junto com Saturno, Vênus e Netuno e Urano. Pelo jeito tem um estélio aí, né? Que quando tem muito planeta junto é porque eles estão formando um estélio, tem uma força bem grande ali. Né? A Sol me escolheu isso. Mas aí tem que olhar o mapa direitinho. Então no caminho Vama Marga você vai com uma parceria. Né? Você vai com uma pessoa para que vocês complementem a polaridade e façam essa energia se multiplicar. E a gente tem que usar a energia sexual e entender que ela é poderosíssima, é a energia mais forte que tem, né? Uma energia de vida, ela gera vida. E por ela gerar vida, como a gente não está fazendo filho a todo momento que está, né, tendo a sexualidade, você pode pegar essa energia toda da sexualidade e fazer o quê? E gerar projetos, e gerar criatividade, coisas para o mundo. Então, assim, o bonito da energia sexual é você pegar isso e você transmutar, você direcionar, canalizar ela para criar algo. Né? Então você trabalha toda essa energia, né, movimenta essa energia, que é o prana, que é o chi, que é o orgone, enfim, são todas as nomenclaturas dessa energia sutil que vibra no nosso corpo, né,
Você faz isso, você movimenta ela e você canaliza para aquilo que você quer criar. E antes que o Instagram comece a querer derrubar a live, eu quero dar a dica de 2 cristais, né? E aí quem for fazer o curso de cristais vai ter eles e muito mais, né? Até aprofundando, que ajudam muito nisso, né? O primeiro que eu quero falar, que são cristais ligados com o Muladhara, chakra básico, né? Que é o primeiro chakra ligado à sexualidade. Por quê? Porque ele fala da sexualidade pela sobrevivência. Então, assim, é aquele instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, que é o chakra básico. Então, ele no negativo, ele bloqueado, ou ele não vai querer se reproduzir com ninguém, aí ele fica bloqueado, ou ele quer se reproduzir com todo mundo loucamente, e aí fica aquela coisa. O ideal é que ele esteja no equilíbrio, que você esteja no domínio sobre ele, não ele te dominando. Então, chakra básico vai falar sobre essa questão da reprodução, da sobrevivência. Depois, o Svadhisthana, que é o chakra sexual propriamente dito, vem para aquela questão do prazer, da conexão, da sexualidade, da criatividade. Essas pedras são pedras do chakra básico, Muladhara, que vibra no vermelho, né? O vermelho é uma cor bem densa, mas essa pedra aqui é o rubi. Deixa eu usar a técnica das blogueiras aí, que me ensinaram outro dia. Esse aqui é um rubi. Obviamente não é aquele rubi gema, né, que todo mundo deve conhecer, nossa, aquela joia rubi, até porque se eu mostrar uma rubi aqui na live, você tem que comprar um rubi. Você vai falar, beleza, né, quando eu ganhar na Mega Sena eu compro um rubi. Porque o rubi é super caro, é caríssimo, não tem mais mina de rubi no mundo, então assim, os que tem é porque já tiraram e quem tem vai vender super caro. Mas para a litoterapia, para o trabalho com os cristais, você não precisa de gemas, né? Você não precisa de uma esmeralda, por exemplo. Deixa eu ver se tem uma esmeralda aqui. Não tem uma esmeralda aqui, infelizmente. Ela está ali. Eu vou pegar a esmeralda para vocês verem. Mas quando você fala a palavra esmeralda, o que você imagina? Você imagina aquela pedra verde, transparente, linda, brilhante, né? Mas, para você utilizar dentro do Gratidão, excelente live, para você utilizar na litoterapia, na magia e assim por diante, você pode usar uma esmeralda bruta, assim, uma pedrinha bruta. Linda, maravilhosa também, só que super acessível. Né? Você pode comprar esmeralda, eu já comprei esmeralda por R$1, né? Só para vocês terem uma ideia. Então o rubi, você pode usar um rubi bruto. Obviamente o rubi eu paguei mais caro, né? Se não me engano foi uns R$20 uma pedrinha dessa. Mas obviamente R$20 é muito menos do que os milhares de reais que vai ser um rubi gema. Né? Então você pode ter um rubi, porque o rubi é uma pedra fortíssima, de altíssima vibração, também é uma recomendação. Se você nunca usou pedra, se você caiu aqui, né, e nunca usou pedra, não vai direto no rubi. Vai no jaspe vermelho, vai numa dolomita vermelha, num quartzo vermelho, depois você vai subindo. Porque o rubi ele tem uma vibração muito alta, muito forte. Mas o rubi ele é conhecido na Índia, né, muito conhecido na Índia, como uma pedra, ele e a outra que eu vou mostrar aqui, como uma pedra muito de fervor espiritual. Né? Então eu até explico isso no curso de cristais, porque isso foi uma reflexão que eu mesmo fiz, né, baseado em todos. Porque eu fiz o curso de cristais, onde se fala disso, mas eu pego e conecto com todos os outros conhecimentos que eu tenho. Ele pega a pedra do rubi, é o chakra básico, que é um chakra mais terreno, mas ela tem uma vibração tão elevada que ela eleva aquela energia do chakra básico para que você leve para a espiritualidade. Então é como se, sim, ela é uma energia de aterramento, né, porque é um vermelho, né, o vermelho ele é mais denso, mas ele tem um fervor muito forte que faz com que você suba. Aliás, dentro do Tantra tem um aforismo que diz o seguinte, né, quando você cai no chão, é com a ajuda do chão que você se levanta. Eu não sei se vocês conseguiram pegar, mas o que acontece? A maioria das religiões e da espiritualidade que a gente tem hoje renega a matéria, não gosta da matéria, a matéria não é legal. Na própria Índia, né, tem práticas de yoga que só trabalham esses 3 chakras, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. Eu já usei uma pedra da lua por um tempo e usava no cordão bem grande, perto do umbigo. Aí eu ficava sensível demais, porém me sentia de alguma forma sensual. Você não precisa nem explicar, você descreveu a ação da pedra. Né? A pedra da lua deixa a mulher mais sensual, deixa a mulher mais, né, com uma autoestima melhor, sedutora, mas ela mexe muito com as emoções. Mexe muito com as emoções. Então, a pedra da lua também você tem que usar. Todas as pedras, a Samantha falou, faça um curso de cristais, a vida se transforma com esse conhecimento. Gratidão. E é isso, a Samantha fez inclusive o curso. E para você usar a pedra da lua, você tem que direcionar. O que você quer com a pedra da lua? Né? Muitas mulheres usam, por exemplo, para ajudar com cólicas, com a questão menstrual, com ciclos, para se conectar com a mãe lua ou vó lua, né? Dependendo de que história você seguir. Mas ela realmente costuma mexer com o emocional. Então, se tiver coisas no emocional que estão meio bagunçadas, ela vai trazer à tona. Aí vale a pena também usar uma pedra da lua como a água marinha, por exemplo.
A água marinha vai dar uma aliviada. Mas voltando ao rubi, e voltando ao que a gente falou, né, geralmente as espiritualidades, as religiões renegam a matéria. Então eles só querem trabalhar, inclusive algumas traduções da Índia, Vishuddha, Ajna e Sahasrara, só os chakras espirituais. Só que aquela história que eu volto, que eu falei inclusive da pedra, né, do lugar que eu fui hoje, se a gente não tem raiz, como é que a gente vai para o alto? Como que a gente vai crescer em direção ao céu se a gente não está preso na terra e sugando aquela energia da terra, né, daquela mãe que vitaliza? Então a gente tem que sim trabalhar. Muladhara é um chakra básico, né, um chakra de terra. Sim, esse curso é transformador, muito conhecimento que acrescenta demais a vida, abre a nossa mentalidade. Arro, gratidão. Achei uns quartos andando na rua e comecei a trazer para casa rosa e branco, comprei uma citrina ametista. Você fala sobre Cintamani. Cintamani, eu não sei exatamente se é uma pedra ou se foi corrigido aí. Cintamani não tem no curso, né, mas de repente se for uma pedra mesmo, me passa que eu vou pesquisar ela. Então o que acontece? O chakra básico é um chakra do elemento terra. Né? E a gente tem que trabalhar o elemento terra na nossa vida, como não? O elemento terra é a matéria, é a realidade. Né? Então a gente tem que trabalhar isso. O Svadhisthana, que é o chakra sexual, é um chakra do elemento água. A gente tem que trabalhar o elemento água. O Manipura, né, que é o chakra do plexo solar, é um chakra do elemento fogo. A gente tem que trabalhar o elemento fogo. O Anahata, que é o cardíaco, é um chakra do elemento ar. A gente tem que trabalhar o elemento ar. Trabalhando os 4 elementos, vem a quintessência. E aí a gente começa a ir para o espiritual. Então não tem como a gente pular fases. Vamos ficar só no espiritual, sem ter. Cintamani apareceu 3 vezes para mim hoje, estou muito curiosa. Depois eu vou pesquisar. Vou pesquisar que pedra é essa, porque vou te falar que até nos livros eu não cheguei a ver uma delas, mas também existem milhares e milhares e milhares de pedras. Obviamente nem todas estão aí disponíveis para todo mundo. Hoje em dia eu não carrego nenhuma pedra comigo mais, porém eu uso um cristal na cabeceira da cama e estou pesquisando alguma para usar no corpo novamente. Então, o bom do curso de cristais é isso, eu apresento várias, são mais de 60 pedras, né? 68, 69, não lembro, mas é muita pedra, e aí você tem uma grande base sobre várias para você escolher. Cintamani é uma pedra que tem elementos químicos não explicados pela ciência. Mas ela é uma pedra, ou é uma pedra, ou é daquelas que o pessoal faz? Porque tem muita pedra que o pessoal faz em laboratório. Né? Tem algumas pedras que vêm do espaço, né? Por exemplo, a Moldavita, e ela vem do espaço, ela se cristaliza e cai aqui. E as pedras que tem aqui na Terra, que tem elementos químicos não explicados pela ciência, eu vou pesquisar, porque eu fiquei curioso agora, vamos ver o que aparece aí. Mas saibam que assim, tem muito laboratório que cria pedra sintética, né, que modifica a pedra, que bombardeia a pedra, e às vezes coloca até os trademark da vida, coloca até a marca registrada. Então no próprio livro das pedras, que é um livrão grandão assim, tem várias pedras ali que são essas pedras modificadas. E que o pessoal até patenteia a pedra. Então não seria aquela pedra que vem da natureza pura e assim por diante. Então voltando a essa questão da sexualidade, né, que a gente já falei dos cristais, praticamente eu já falei sobre tudo, né, que eu tinha que falar, até porque daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Mas a ideia realmente é você não bloquear ela, não bloquear essa energia. E também se ela estiver bloqueada inconscientemente, você tem que trabalhar. Né? Eu não falei da outra pedra, né? Então tem o rubi que é fortíssimo, inclusive é uma das pedras de Marte ou do Sol, né? Que está aqui, e a outra pedra é a granada. Granada, uma outra pedra vermelhona, vermelho sangue, fortíssima, fortíssima. Essa pedra é um Viagra, inclusive, né? Tanto para homem quanto para mulher, apesar de que para homem as que mais tem essa força, né? E que não é muito fácil de achar, infelizmente, para a galera, mas a granada funciona, tá? Essa daqui que está aqui, que é a Pedra da Cruz, ou a estaurolita. Então, se você tem um namorado aí que não dá no couro, você pode dar uma estaurolita para ele para ver se, né, movimenta essa energia. A estaurolita ela também é um viagrão para homem, e a granada também. Né? A granada traz energia. E aí o que acontece? Você desbloqueia essa energia sexual, desbloqueia o chakra básico, o chakra sexual, o Svadhisthana, e aí você vai fazer o que com essa energia? Aí que a ideia é você direcionar. Aí que a ideia é você saber o que você quer da vida, qual é o seu propósito, para onde você vai canalizar essa energia. Só para você ter uma ideia, tanto no Tantra quanto no Taoísmo, sempre fiz um mantra para desbloquear o chakra Svadhisthana com uma cornelian, que é a cornalina, né? Depois de um tempo deu dor de barriga. Poderia ser uma limpeza que ocorreu? Pode ser. A dor de barriga foi só uma dor ou foi, né, diarreia mesmo, de limpeza? Porque pode acontecer mesmo. Inclusive, Shungita, que é essa pedra aqui, quem toma um elixir de Shungita costuma visitar muito o banheiro, né? Porque ela faz um detox, uma limpeza.
Então sim, pode ser, de repente você começou a movimentar as energias, tinha alguma coisa estagnada ali, o Instagram já está falando que é 27 segundos e está acabando. E ainda bem que eu consegui falar tudo, então as duas pedras que finalizam aqui a indicação, rubi e granada. Você pode ter essas duas pedras para ajudar a trabalhar essa energia sexual. Diarreia de limpeza, então sim, provavelmente pode ter sido. Pode ter sido uma limpeza de alguma coisa, alguma impureza que estava ali e movimentou a energia. Vale a pena você ir acompanhando. Galera, beijão, uma ótima noite, gratidão para todo mundo que está aqui. Namastê, Harion.